Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live do Com Autoridade. E no programa de hoje, nós temos a presença aqui de Jeremias Rodrigues, como anunciado. Jeremias, muito obrigado por você estar conosco. Aproveito para cumprimentar todos aqueles que já estão na nossa audiência. Nossa meta, nosso objetivo é fazermos essa transmissão, essa live, entregarmos todo o conteúdo em até 21 minutos. Que desafio, hein? Então, já começo dizendo que o convidado especial de hoje é autoridade em psicologia, teologia, direito, marketing e MBA em gestão de negócios. Jeremias Rodrigues, que já está na tela conosco, é referência no segmento imobiliário de alto padrão no eixo Rio-São Paulo e expandiu seus negócios para Miami, Estados Unidos. Recebeu a maior premiação oferecida a uma empresa latino-americana em inovação e qualidade. Jeremias Rodrigues, que está comigo, traz para a gente sua expertise em negociação, estratégia, cultura organizacional, liderança e transformação empresarial. Bem-vindo, amigo. Estamos online, com autoridade. Obrigado, Jota. Uma honra, um grande privilégio fazer a abertura deste ciclo que vai passar por grandes nomes, grandes referências, e é realmente uma honra tremenda estar nesse primeiro programa. Muito bom ter você com a gente. Então, vamos lá. Vamos começar falando de gestão pessoal, tudo bem? E eu Tudo ótimo. pergunto, Jeremias, qual foi seu maior desafio enfrentado na sua trajetória? Meu maior desafio foi perceber que a minha ambição e vontade de vencer precisava de uma plataforma chamada conhecimento. Infelizmente, eu só a percebi quando faltava o conhecimento necessário para gerir uma equipe, para implementar as estratégias, para materializar aqueles resultados que eu queria obter. E nesse momento que acontece, quando você tem fome, paixão, desejo de mais e conhecimento de menos, você quebra. Aí existem oportunidades. Passei por esse processo algumas vezes e a única solução que eu tive foi buscar aquilo que faltava em mim, que era exatamente conhecimento. E boa parte dos empresários ficam pelo caminho por não perceber que tudo que eles conhecem do mundo, ou tudo que eles sabem, só vai levá-los até um determinado lugar. E que o quanto antes eles precisam investir em conhecimento para dar conta de novos desafios. Conhecimento. Boa fala. Jeremias, é muito bom ter esse suporte do valor humano. Como e quem te ajudou a vencer? Eu diria que são tantas as pessoas, desde a minha mãe em Guajará-Mirim, Rondônia, em 1987, quando eu estava vindo para Pindamonhangaba, que a igreja não queria que eu viesse, que eu assumi uma posição de liderança em Porto Velho, e ela sabia que eu precisava de mais e me faltava exatamente conhecimento, até todas as pessoas ao longo da minha jornada do Panchos, quando eu trabalhei de garçom, e que todas elas me incentivavam, todas as vezes que eu falava, quando me conheciam, que eu poderia ir mais longe. Ao saudoso senhor Arlindo Paim, que era delegado da Receita, e um belo dia, um amigo oculto, ele tirou o meu nome e falou: vou homenagear uma pessoa que eu não tenho dúvidas que ela irá muito longe, uma vez que ela invista mais nela. E Deus me permitiu isso. Então, são tantas as pessoas que me ajudaram ao longo dessa jornada, e você vai perceber, Jota, que essas pessoas vão te ajudar com aquilo que você mais precisa em determinados momentos que são determinantes na sua trajetória, que é principalmente confiança. O conhecimento vem, você o adquire, mas você precisa ter a ousadia e a coragem de fazer acontecer. E quando você sabe que tem pessoas que confiam em você, você confia mais ainda em você. E tem determinados momentos que você não vai ter nem a confiança das pessoas, mas saber que em algum momento elas confiaram faz com que você tenha força suficiente para honrar essa confiança que em algum momento houve. Então foram muitas as pessoas e por elas sou muito grato. Gratidão, ousadia, coragem, nova chance. O que você faria diferente nessa tua trajetória? Eu me prepararia ainda mais e traria pessoas mais capacitadas para o meu lado. Eu ainda traria o quanto antes pessoas que têm conhecimento que faltam em mim. Eu gosto muito de uma máxima que eu ouvi pela primeira vez, se tornou um mantra, que dizia assim: a parte em nós que não desenvolvemos nos faz falta. E eu acrescentei, Jota, e por não desenvolvê-la, lá na frente, quando alguém precisar de nós, não estaremos lá para ajudar. Ou
até mesmo lá na frente nós precisaremos e não estaremos lá para nos ajudarmos. Então eu traria pessoas com mais competências que eu não tenho, que me ajudariam muito a ir mais longe. Isso eu faria o quanto antes e não largaria por nada e não permitiria que essas pessoas saíssem de perto de mim. Uau! A parte de nós que não é desenvolvida vai fazer falta. Muito E lá na frente, interessante. quando alguém precisar de nós, não estaremos lá para ajudar. Que o diga tanta gente que poderia fazer mais pelos pais, por amigos e por outras pessoas e não faz, porque não desenvolveu competência e disciplina, de economia, de tantas outras que poderiam fazer com que a vida hoje fosse mais leve, de outras pessoas também. Competência e disciplina, gostei disso. Jeremias Rodrigues, idealizador e instrutor do Magna Transformação Empresarial. Você está preparado para o Direct 10 em 1? Você Uau, tem que 1 desafio! minuto para dar 10 respostas. Vamos lá, vai ser um desafio. Vamos lá. Um sonho. Liberdade, Meu maior medo é privação da liberdade. um arrependimento. Não ter investido mais em conhecimento ao longo da jornada. Um defeito. Inconsistência, Muita vontade de. realizar mais. Uma ousadia é Recomeçar, a despeito de todos os desafios, com mais forte, com mais paixão, com mais desejo. uma notícia incrível. Fale o que você quiser, ninguém vai te privar de se manifestar. O seu provérbio preferido é? Todos os homens morrem, mas nem todos realmente vivem. Deus, família e trabalho são? A base de tudo. Sem isso, você tem poucas coisas para desfrutar quando realizar. Aí, nosso quiz aí, 10 perguntas, 10 respostas em 1 minuto. Eu não sei se Muito, foi 1 minuto, mas se foi, foi. mas tentamos, fizemos o nosso melhor, né? Sensacional. Muito bom. E chegou o momento da pergunta curiosa. Que pergunta você faria para alguém famoso, para algum famoso, que não pode mais responder? Uau, forte isso, hein? Eu acabei de assistir a questão de 2 dias, um documentário sobre o Schumacher. Eu sempre fui um fã tremendo, apaixonado pelo Ayrton Senna. Em determinado momento é natural que eu tenha ficado um pouco ali incomodado, né, com toda aquela pressão que o Schumacher representava, aquele garoto tão novo que representava uma ameaça tão grande para aquele cara que dava tantos prazeres para a gente nas manhãs de domingo e ao longo da trajetória dele. E no documentário, em determinado momento, a esposa dele falava, dele já aposentado, ele já tinha ido para a Mercedes, já tinha retornado, porque ele ficou um tempo fora e retornou e foi para a Mercedes, e acabou não dando muito certo, era mais pela paixão de voltar a competir. E ele era não apenas cidadão do mundo, ele era o que ele queria ser, porque ele tinha todo o dinheiro do mundo e tinha toda a liberdade. E uma coisa que me marcou muito é que a esposa dele diz que quando eles estavam esquiando, exatamente no local onde ele sofreu o fatídico acidente, ele falou para ela: a neve não está adequada para esquiar. Vamos pegar o avião e vamos para Dubai. Amanhã a gente salta de avião de Dubai. E por algum motivo ele não foi. Imagina, Jota, você ser um cidadão do mundo, onde você está no local para esquiar, onde você pode fazer o que você quiser. E ele é um apaixonado por adrenalina, assim como a velocidade desperta uma adrenalina, uma paixão tão grande. É alucinante o que a velocidade desperta de prazeres. E aí ele estava esquiando, ele no outro dia ia simplesmente para Dubai saltar. E por algum motivo ele não foi. E por ele não ter ido, infelizmente, no outro dia ele foi esquiar e ele infelizmente bateu a cabeça e desde então ele simplesmente vegeta. Ele simplesmente vegeta. Imagina um cara bilionário, em reais, multibilionário, que tem todo o prestígio do mundo, que pode frequentar os melhores restaurantes sem saber o preço de nada, porque ninguém permitia ele pagar nada, assim como a Ayrton Senna não pagava nada em lugar nenhum. Tendo seu próprio meio de transporte e o melhor do mundo para ir praticamente de uma ponta a outra sem nenhuma conexão, sentiu que não deveria esquiar. Mas ele resolveu insistir, mesmo quando ele queria, naquele momento, ter ido saltar de paraquedas no dia seguinte em Dubai, onde ele quisesse no mundo. E mostraram várias imagens ele esquiando, saltando, inclusive em Dubai. A pergunta que eu faria é: por que você não insistiu seguindo a sua intuição?
E quando a gente estuda as 21 irrefutáveis leis da liderança de John Maxwell, uma das irrefutáveis leis da liderança é a intuição. O líder precisa seguir a sua intuição. E o líder paga muito caro quando ele faz a leitura dos sinais e não segue por aquela sensibilidade que ele tem de possíveis ameaças. O líder, o empresário, o empreendedor no geral, ele vive cotidianamente com ameaça. A ameaça de empreender, a ameaça de um projeto não dar certo, a ameaça de ter que reconstruir-se, a ameaça de um novo entrante que pode ameaçar o modelo de negócio dele, a ameaça de um parceiro, de um sócio que não entrega tanto quanto ele gostaria, a ameaça da traição e tantas outras questões que existem, a ameaça de uma concorrência tão pesada que é o governo, que você paga X de salário para um funcionário e 80% a mais para o governo, onde para demitir alguém que não entrega custa muito mais caro ainda. Então, são tantas ameaças e desafios que o líder precisa estar atento à sua intuição. E quando a intuição diz que ele precisa tomar uma rota diferente, ou que ele precisa usar mais, ou que não é aquilo que ele deve fazer, ou que não são aquelas pessoas que ele deve se aproximar, ele precisa ter muita coragem para seguir a intuição. Mesmo que gere desconforto em outras pessoas, mesmo que tenha que fazer a mala novamente, mesmo que tenha que fazer embarcar e ir para outro lugar, sair do frio para o calor, não importa. O que importa é que você pode ser cidadão e dono do mundo, mas quando você deixa de seguir a sua intuição, isso pode custar muito caro e te fazer vegetar quando você poderia estar reinando e dominando sobre o mundo todo. Então, a pergunta que você faria para alguém que não consegue responder, no caso, o campeão Schumacher, é: Por que você não seguiu a sua intuição? por que que você não deu ouvidos à sua voz interior, né? Muito bem. Exatamente. Enquanto isso, chegamos à timeline. Vamos para a linha do tempo da história de Jeremias Rodrigues. O que marcou sua trajetória em 1987? A minha chegada em Pindamonhangaba, o garoto lá de Guajará-Mirim, Rondônia, fronteira com a Bolívia, onde eu fui fazer uma prova no SPSEC, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, lá em Campinas. E eu fui falar com o Major Soares, que era dono de uma empresa de agropecuária, e eu falei para ele que eu queria ir. E ele disse assim: Jeremias, pensa bem, você é um garoto de 16 anos, você negocia cavalos, você já faz negócios, e apesar de ser major, eu sou absolutamente submisso à autoridade do tenente-coronel, e ele por sua vez do coronel, e ele por sua vez do general e outros. Você aprecia muita liberdade, Jeremias. Perceba que talvez você faça uma escolha que vai te privar da liberdade de tomar as suas decisões e vai te limitar a um salário, que por melhor que seja, não é nada comparado pelo salário, ao salário de quem gosta de empreender. Então, pensa bem se é o caso de você fazer isso. Então, 87 marcou a minha saída de Guajará-Mirim e não mais ir para a SPSEC, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, mas de vir fazer teologia e daqui não mais voltar. E me permitiu fazer outros cursos e ter os relacionamentos que eu tenho, ter um filho aqui na cidade que amo tanto e aqui ter feito todos os meus projetos e planos de vida. Você deu ouvidos à sua intuição, à voz Exato. interior, e foi para a Princesa do Vale do Paraíba, Pindamonhangaba, interior de São Exatamente. Paulo, região muito próspera. E em 2011? 2011 foi o ano mais brilhante da minha vida, porque em 12 de 12 de 2011 foi o ano que nasceu meu filho, Jeremias Victor Souza Rodrigues. Somente quem tem filho consegue mensurar esse tipo de sentimento. Somente quem tem filho sabe quanto torna-se frágil quando ouve dizer de sofrimento de crianças. Somente quem tem filho consegue perceber o quanto os sentimentos afloram quando envolve criança. Somente quem tem filho sabe o quanto o toque, o carinho, o abraço, o beijo, o afago de um filho é prazeroso. Tanto que eu tenho 54 e eu confesso que eu quero ter aí mais 2 filhos. Mesmo tendo 54 anos, é um desejo que eu tenho. Eu só tenho um. Eu venho de uma família de 15 irmãos. Então, eu acho que mais 2 vai fazer muito bem. Com certeza. E em 2020? 2020 é um momento de incertezas e oportunidades. Incertezas pela imprevisibilidade de por quanto tempo se estenderiam as restrições à pandemia e as oportunidades que foi preciso se reinventar em um novo cenário, cada vez mais digital, onde foi preciso começar a gravar vídeos e apresentar imóveis, onde foi preciso aproveitar as oportunidades que estavam aí. Apesar das pessoas ficarem cada vez mais reclusas e afastadas, até mesmo em função da necessidade do isolamento social, as oportunidades vieram
que apesar de já estar no mercado há mais de 20 anos, na época, bem mais de 20 já, foram quando houve mais oportunidades. Foi quando eu expandi para Campos do Jordão e muitos bons negócios vieram de lá, que as oportunidades permitem você desbravar novos mercados, se reinventar e se reconstruir com uma nova realidade. Então, eu diria que foi ameaça, que eu não sabia o que viria pela frente, mas oportunidade diante de novos cenários que eu comecei a explorar. E, graças a Deus, foram muito prazerosas. Hoje é minha paixão, eu me realizo muito nos negócios e nos relacionamentos construídos em Campos do Jordão. Teve que se reinventar. E já em 2024? Boa pergunta. 2024, por incrível que pareça, amiga, eu vou continuar nessa mesma matriz. Incertezas e oportunidades. Incertezas diante de tantas imprevisibilidades pelas mudanças que passamos. Incertezas porque ao longo de 2022, uma das áreas que eu comecei a explorar muito forte foi fazendas. Muitas negociações de fazenda acontecendo em função de mudanças que impactaram toda uma visão a longo prazo de país. Negócios de milhões foram suspensos porque havia uma certa insegurança com relação ao futuro e muitos dos investidores optaram em ir para a Austrália, optaram em ir para o Paraguai, até mesmo o Uruguai, e não mais o país. E eu perdi muitos negócios e foi um ano muito desafiador. E, novamente, oportunidades que em 2023 tive que me reconstruir em função da energia que eu tinha dedicado para alguns negócios, mas 2024 é um cenário de muitas oportunidades. Oportunidades em função da redução da taxa de juros, oportunidades em função de saber fazer uma leitura rápida e preparar-se para as diversidades que podem vir, para que você possa ter o direito de escolher. Poucas coisas são mais prazerosas do que a liberdade de escolha. E eu aprendi que poucas coisas impõem mais restrições à liberdade de uma pessoa do que a falta de dinheiro. Por outro lado, poucas coisas impõem mais restrições do que a ausência dele, mas muitas coisas te dão muita liberdade por tê-lo, e com isso você realmente poder fazer escolhas melhores. E, consequentemente, eu diria que esse é o momento de se capitalizar. E nada melhor do que se capitalizar para que você tenha liberdade de fazer as melhores escolhas para você e para a sua família. Do passado para o futuro, para algo novo. Conta para a gente, Jeremias, um dos seus sonhos e realizações atuais e futuras. Você já mencionou um pouco aí, mas eu queria que você fosse mais fundo, aprofundasse um pouco mais. Eu diria que um dos meus grandes prazeres de sonhos atuais foi abrir uma unidade em Campo do Jordão e ter criado tantas conexões. Nesse momento, hoje mesmo, eu tive uma reunião de um bom tempo de uma das famílias mais tradicionais do Brasil, que tem um imóvel de uma relevância muito grande, que essa família teve um poder político muito determinante no país, e hoje essas pessoas me procuraram por causa de um grande negócio que eu fiz em um dos condomínios que leva o nome dessa família. E no primeiro momento eu me reuni com um deles, depois eu me reuni com mais outro, depois um deles veio conhecer a minha unidade, depois fizemos um Zoom com 12 deles, boa parte advogados, grandes empresários, pessoas excepcionalmente bem-sucedidas, para eles validarem que era a minha empresa que deveria vender o imóvel deles, porque eles não queriam deixar o imóvel com qualquer imobiliária. Então, uma escolha que eu tinha feito há pouco mais de 2 anos, e graças a um trabalho bem feito, me validou diante de um público tão exigente que um imóvel com tanta história, com um legado tão forte como aquele, fosse trabalhado por mim. É uma honra muito grande. E no momento de apresentar todas as estratégias para otimização, para chegar no público certo, todo o conhecimento que você já adquiriu te qualifica para que você atinja um público cada vez melhor. Então, as oportunidades te obrigam a evoluir muito rápido, é o que eu chamo de imersão no jornal, que quando você compra banana e quer que elas amadureçam rápido, você precisa enrolá-las no jornal, e quando você se impõe novos desafios, você precisa amadurecer rápido. É acordar mais cedo e dormir mais tarde, não somente trabalhando, mas adquirindo novos conhecimentos para que você dê conta quando as oportunidades surgirem. Então, eu diria que, principalmente, abrir a unidade em Campo do Jordão, e como desafios e também perspectivas aí para o futuro, é intensificar os meus negócios em Miami, porque algumas boas oportunidades, bons negócios surgiram, e eu preciso também estar lá. Mas é óbvio que o nosso país tem muitas oportunidades para serem exploradas aqui, amigo. A gente fala um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Você está acompanhando Com Autoridade. Com Autoridade é uma marca do Grupo Faz Bem de Comunicação, apresentado por J. Washington, realizado com YouTube, Canva Pro, iPhone 15 Pro Max, Internet Vivas e Vivo, divulgado por Telegram, Google e aplicativos da Meta, WhatsApp, Facebook e Instagram.
Com oferecimento de Mais Saúde Farma, amamos cuidar de você. Arte Contábil, escritório referência em contabilidade. Rede do Carpe de Ensino e Colégios Carpedim, matrículas abertas com vantagens exclusivas. Patrocinadores com autoridade, Lamarque Distribuidora e Representação, Lamarque Alimento Todo Dia. HRT Engenharia Civil, nosso maior projeto é o seu sonho. Instituto Faz Bem, amor por toda a vida. Aproveito para dizer que você pode ver e rever todo o nosso conteúdo no portal de notícias guararemaonline.com. Bem, estamos em todas as redes sociais. Curta as histórias de personalidades do mundo empresarial, político e cultural, economia, negócios e estratégias de administração estão sempre aqui em pauta. Jeremias Rodrigues, qual é a sua palavra final? Esperança. Continue acreditando que dias melhores virão. Principalmente se você fizer aquilo que precisa ser feito hoje, que vai ser determinante para o seu futuro. E você dedica essa palavra para quem? Para todos os brasileiros que, por um motivo ou por outro, começam a perder a esperança do futuro, que, por um motivo ou por outro, um cenário de incerteza traz, de alguma maneira, uma insegurança com relação ao que pode acontecer. Então, a esperança de que dias melhores virão, em especial se você estiver disposto a pagar o preço de construí-los. Bem, cravamos aqui em 21 minutos, conforme nossa meta estabelecida no início. Chegou o tempo de repetir com autoridade as palavras do Mestre. Os que são autênticos fiéis aqui na Terra são os verdadeiros heróis e tenho prazer na companhia deles. Jeremias Rodrigues foi nosso homenageado de hoje. Gratidão por nos inspirar, amigo, com autoridade. Uma honra. Obrigado pelo privilégio de abrir esse programa, que não tenho dúvida que será um sucesso. E, por fim, a vida em 3 conselhos. 1. Cuidado para não chamar de inteligentes apenas aqueles que pensam como você. 2. Não perca as pequenas alegrias enquanto aguarda a grande felicidade. E 3. O terceiro é: se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem o amor, mas se escolher o amor, com ele você conquistará o mundo. Olha aí. Bem, se o conteúdo de hoje foi útil para você, compartilhe. Esta live não termina aqui. Amamos seus comentários e curtimos gente joinha que faz bem. Jeremias, mais uma vez, muito obrigado. Um prazer, Jota. Obrigado pela confiança, pela oportunidade. Um abraço grande. Eu sou J. Washington. Sigam com autoridade. Obrigado você que esteve conosco. Agradecemos mais uma vez, Jeremias Rodrigues. E você que deixou o seu comentário, que está encaminhando a nossa entrevista para que mais pessoas sejam inspiradas, sejam motivadas. Muito obrigado pelo carinho e até o nosso próximo encontro no Com Autoridade.